O barco balança nas águas agitadas do Mar do Norte enquanto se aproxima da isolada ilha de Blackthorn. O céu cinzento reflete o estado de espírito dos pacientes a bordo, todos com um olhar perdido. Entre eles estão Elisa, uma jovem com um olhar perdido, e Sr. Fletcher, um homem de meia idade que murmura para si mesmo. O barco atraca em um cais de madeira e os pacientes são conduzidos por enfermeiros até o imponente manicômio de Blackthorn. O diretor do manicômio, Dr. Edward Thornhill, observa com um olhar frio enquanto a enfermeira-chefe, Sra. Margaret, anota detalhes sobre os novos internos. O portão de ferro se fecha atrás deles e os pacientes caminham por um caminho de cascalho até a entrada principal. A construção vitoriana e gótica parece uma fortaleza sombria, com paredes de pedra escura e janelas com grades de ferro. Dentro do manicômio, a atmosfera é pesada e abafada. Os pacientes são levados aos seus dormitórios. Elisa encontra-se em um quarto austero, enquanto o Sr. Fletcher parece aliviado por estar em um lugar onde suas visões não são descartadas como delírios. À medida que a noite cai, os novos pacientes se acomodam, conscientes de que suas vidas nunca mais serão as mesmas. O manicômio de Blackthorn, construído no século XIX, é um lugar de sombras e segredos, conhecido por suas práticas controversas. Isolado na ilha de Blackthorn, é um refúgio para aqueles que a sociedade preferia esquecer. O diretor, Dr. Edward Thornhill, administra o local com uma autoridade fria e calculista. Os corredores longos e sombrios do manicômio são preenchidos com os ecos de gritos e sussurros, testemunhas de décadas de sofrimento. As paredes são cobertas de musgo e o cheiro de desinfetante permeia o ar. Os pacientes, cada um com suas histórias trágicas, passam os dias em uma rotina rígida de tratamentos e terapias experimentais. A enfermeira-chefe, Sr. Margaret, supervisiona os cuidados diários com um olhar cansado, mas atento. Os funcionários são instruídos a manter uma vigilância constante, garantindo que nenhuma infração escape à atenção de Thornhill. Entretanto, rumores de práticas desumanas e experimentos secretos circulam entre os pacientes e alguns funcionários, aumentando o clima de medo e desconfiança. As noites são especialmente inquietantes, com sombras se movendo nos cantos escuros e sons inexplicáveis reverberando pelos corredores. O manicômio, com sua fachada imponente e ambiente opressivo, esconde mais do que aparenta. E os novos pacientes logo perceberão que escapar dos seus próprios demônios pode ser tão difícil quanto sobreviver aos horrores de Blackthorn. O detetive Arthur Blackwood chega à ilha de Blackthorn em uma manhã nublada, suas botas de couro rangendo contra o cais de madeira enquanto ele desembarca do barco. Chamado para investigar uma série de eventos misteriosos e desaparecimentos inexplicáveis, ele carrega consigo um ar de determinação e perspicácia. Arthur é um homem de meia idade, com cabelos escuros salpicados de cinza, olhos penetrantes e um porte austero que sugere uma carreira marcada por resolver os casos mais intrincados. Ao adentrar o manicômio, ele é recebido com uma mistura de curiosidade e desconfiança. O Dr. Edward Thornhill o cumprimenta com um aperto de mão frio e um sorriso que não chega aos olhos. Bem-vindo, detetive Blackwood. Espero que sua estadia aqui seja produtiva, diz Thornhill, guiando-o pelo saguão principal. Arthur sente imediatamente o peso opressivo do lugar, com suas paredes de pedra escura e a constante sensação de ser observado. Arthur começa sua investigação entrevistando os funcionários do manicômio. A enfermeira-chefe, Sr. Margaret, parece nervosa, evitando contato visual. Os pacientes, às vezes, desaparecem por algumas horas, mas sempre voltam, diz ela. Mas o detetive nota um leve tremor em suas mãos e sabe que há mais do que ela está revelando. Ele faz anotações mentais, ciente de que cada detalhe pode ser crucial. Enquanto explora os corredores sombrios, Arthur percebe que os pacientes parecem inquietos, muitos deles lançando olhares furtivos em sua direção. Um paciente em particular, um homem de aparência frágil, aproxima-se e sussurra: "Eles estão escondendo algo, senhor. Algo terrível." As palavras ficam ecoando na mente de Arthur enquanto ele continua sua investigação, determinado a desvendar os segredos obscuros do manicômio de Blackthorn. Arthur Blackwood
mergulha fundo em sua investigação no manicômio de Blackthorn, decidido a descobrir a verdade por trás dos desaparecimentos misteriosos. Decidido a seguir cada pista, Arthur vasculha os arquivos do manicômio. Ele encontra registros incompletos e inconsistências nos relatórios de desaparecimentos. Uma noite, enquanto revisa documentos antigos no escritório escuro e empoeirado do manicômio, ele encontra uma carta enigmática escrita pelo ex-diretor, sugerindo a existência de áreas secretas dentro do prédio. Intrigado, Arthur começa a explorar o manicômio mais a fundo. Em uma ala pouco utilizada, ele descobre uma porta trancada que não constava nos mapas que havia estudado. Com a ajuda de um chaveiro, ele consegue abrir a porta, revelando uma escadaria que desce até o porão. Lá embaixo, ele encontra um corredor estreito com várias portas de metal. Atrás de uma dessas portas, Arthur encontra um pequeno quarto com paredes cobertas de símbolos estranhos e anotações em uma língua antiga. Em uma mesa, há um diário velho e desgastado. Ao folheá-lo, ele descobre que pertenceu a um paciente chamado Thomas, que escreveu sobre experimentos cruéis realizados secretamente no manicômio. Através das páginas do diário, Arthur aprende sobre os métodos perturbadores usados para manipular as mentes dos pacientes, incluindo terapias de choque e drogas alucinógenas. O diário termina abruptamente, com Thomas escrevendo sobre um evento iminente que ele teme não sobreviver. Convicto de que encontrou uma pista crucial, Arthur confronta novamente a Sra. Margaret, mostrando-lhe o diário. Ela, visivelmente abalada, admite saber dos experimentos, mas jura que não teve envolvimento direto. "Eu só queria ajudar os pacientes", ela diz, lágrimas nos olhos. Armado com esta nova informação, Arthur se prepara para enfrentar o Dr. Thornhill e expor os horrores escondidos no manicômio de Blackthorn. A sensação de estar cada vez mais perto da verdade dá-lhe um novo vigor, mas ele sabe que os desafios mais sombrios ainda estão por vir. Determinado a seguir as pistas reveladas no diário de Thomas, Arthur Blackwood decide explorar os túneis subterrâneos do manicômio de Blackthorn. Ele retorna à porta trancada no porão, agora com uma lanterna e ferramentas para abrir caminho pelos corredores escuros e úmidos. O ar é pesado e úmido, com um cheiro de mofo e decadência que impregna suas narinas enquanto ele desce as escadas rangentes. No fundo do porão, Arthur encontra um complexo labirinto de túneis. As paredes são cobertas de símbolos estranhos, alguns dos quais ele reconhece como runas antigas, enquanto outros são completamente desconhecidos. Os túneis parecem ter sido construídos há muito tempo, sugerindo que o manicômio foi projetado com intenções ocultas desde o início. Enquanto avança pelos túneis, Arthur descobre várias salas pequenas e claustrofóbicas, muitas delas contendo equipamentos de tortura e instrumentos médicos antigos. O chão está manchado de sangue seco e as paredes exibem marcas de unhas, evidências das lutas desesperadas dos pacientes que foram submetidos a experimentos horríveis. Em uma dessas salas, Arthur encontra um conjunto de documentos escondidos em uma gaveta secreta. Esses documentos detalham experimentos conduzidos pelo Dr. Thornhill e seus predecessores, envolvendo terapias de choque extremas, drogas alucinógenas e privação sensorial. As anotações revelam que os médicos estavam tentando manipular a mente dos pacientes para explorar os limites da psique humana, frequentemente levando-os à loucura ou à morte. Enquanto examina os documentos, Arthur ouve um ruído suave vindo do final do corredor. Ele apaga a lanterna e se aproxima silenciosamente, encontrando uma cela onde um paciente está preso. Este paciente, de aparência emaciada e olhos cheios de medo, sussurra freneticamente quando vê Arthur. "Eu sei o que eles estão fazendo aqui", diz o homem, seus olhos arregalados em pânico. "Eles tentam controlar nossas mentes, nos transformar em algo que não somos." O paciente entrega a Arthur um pequeno caderno que ele escondeu. "Leia isso. É a prova de tudo." Arthur sai dos túneis com o caderno em mãos, ciente de que agora tem evidências suficientes para confrontar o Dr. Thornhill. Ele sabe que o que descobriu nos subterrâneos do manicômio é apenas a ponta do iceberg.
e que os segredos mais sombrios de Blackthorn ainda estão por ser revelados. De volta à superfície, Arthur se prepara para o confronto, determinado a expor a verdade e pôr fim aos horrores que assombram o manicômio de Blackthorn. Ele sente o peso da responsabilidade, sabendo que a vida de muitos pacientes depende de suas ações nas próximas horas. Em uma noite tempestuosa, Arthur Blackwood sente uma inquietação crescente enquanto o vento uiva ao redor do manicômio de Blackthorn. As luzes piscam devido à tempestade, criando um ambiente ainda mais sinistro. Ele caminha silenciosamente, atento a qualquer som que possa indicar perigo. Enquanto Arthur, em uma ala com uma estante antiga, descobre o livro com descrições detalhadas dos experimentos, incluindo nomes de pacientes e os efeitos devastadores dos tratamentos. Ele vê registros de sessões de eletrochoque excessivo, isolamento extremo e injeções de substâncias desconhecidas que causavam alucinações terríveis. Ao sair da ala, Arthur encontra a enfermeira-chefe, Sra. Margaret, que parece estar à beira das lágrimas. "Por favor, ajude-os", sussurra ela, revelando que sempre soube dos experimentos, mas estava impotente para detê-los. Ela fornece a Arthur uma chave para uma sala secreta, onde acredita que mais evidências possam ser encontradas. Com as provas recolhidas, Arthur Blackwood se prepara para confrontar o Dr. Edward Thornhill. O diário do paciente preso na cela e os documentos encontrados nos túneis revelam uma rede de horrores que não pode ser ignorada. Determinado a expor a verdade, Arthur aguarda até a manhã seguinte para enfrentar Thornhill em seu escritório. Ao entrar no imponente escritório do diretor, Arthur sente uma tensão palpável no ar. As paredes são cobertas por prateleiras de livros e diplomas, e uma grande janela oferece uma vista panorâmica da ilha. Thornhill está sentado atrás de sua mesa de mogno, um sorriso frio no rosto. "Detetive Blackwood, a que devo a honra desta visita tão cedo?" pergunta ele com uma voz suave, mas carregada de malícia. Arthur coloca o diário de Oliver e os documentos na mesa de Thornhill. "Eu sei o que você tem feito aqui, Dr. Thornhill. Os experimentos, as torturas, está tudo documentado aqui", diz Arthur, sua voz firme e inabalável. Thornhill folheia os papéis com um olhar impassível, mas Arthur nota um leve tremor em suas mãos. "O que você encontrou são apenas notas antigas de um paciente perturbado", responde Thornhill, tentando manter a compostura. "Nada mais do que delírios e fantasias." "Isso pode ter funcionado antes, mas agora é diferente", replica Arthur. "Tenho provas suficientes para iniciar uma investigação formal. A sua era de terror termina aqui." Thornhill se levanta abruptamente, sua expressão mudando de calma calculada para a fúria. "Você não faz ideia do que está mexendo, Blackwood. Há forças em jogo que você não pode compreender", rosna ele. O diretor avança em direção a Arthur, mas é interrompido pela chegada inesperada da Sra. Margaret, acompanhada de um policial. "Já chega, Dr. Thornhill", diz Margaret, sua voz firme apesar do medo em seus olhos. "Não podemos continuar ignorando o que está acontecendo aqui. As pessoas precisam saber a verdade." Com a enfermeira-chefe Sra. Margaret e o detetive Arthur Blackwood, observam o policial imobilizar Thornhill. O diretor é levado sob custódia, ainda protestando furiosamente. A investigação oficial começa e a extensão dos horrores perpetrados no manicômio de Blackthorn começa a ser revelada. O detetive Arthur reflete sobre essa história. Ele sente um alívio ao saber que os responsáveis serão punidos e que os pacientes finalmente terão uma chance de receber o tratamento humano que merecem. No entanto, ele também sabe que os traumas e as cicatrizes deixadas pelos experimentos de Thornhill levarão muito tempo para cicatrizar. Arthur deixa a ilha de Blackthorn com um misto de satisfação e tristeza, ciente de que, apesar da vitória, as sombras daquele lugar sombrio o seguirão por muito tempo. A verdade foi revelada, mas o preço e os fantasmas do passado continuam a assombrar aqueles que sobreviveram aos horrores do manicômio. Com o Dr. Edward Thornhill atrás das grades, a ilha de Blackthorn e o manicômio pareciam finalmente encontrar um pouco de paz. No entanto, estranhos acontecimentos começaram a assombrar o lugar.
Pacientes e funcionários relataram visões perturbadoras e sussurros à noite, mas nenhuma evidência concreta foi encontrada. A nova diretora, que antes era a enfermeira-chefe, agora promovida, Doutora Margaret Elwood, descobriu uma passagem secreta no antigo escritório de Thornhill, levando a um quarto escondido com seus diários. Estes continham detalhes sobre rituais obscuros, mas antes que pudesse ler tudo, Doutora Elwood desapareceu misteriosamente. O manicômio foi investigado, mas nada foi encontrado além dos diários de Thornhill, que agora estavam em branco, e outro diário que pertenceu a um paciente chamado Thomas. A ilha permaneceu envolta em um mistério sombrio, com perguntas sem respostas e segredos enterrados, deixando uma sensação inquietante de que algo inexplicável continuava à espreita.